Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em seu coração. Meu nome é Sirlene, eu estou hoje na coordenação do Ministério de Oração por Cura e Libertação da Diocese de Paracatu. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa formação, terminando o RCC Responde número 7, Demônios e Exorcismo, e vamos para algumas perguntinhas que tenho aqui. Primeira pergunta: existe diabo? Bom, eu acredito que o grande mal desse tempo tem sido o crescimento de que ele não existe. Inclusive, isso é uma mentira dele mesmo. Pensamos por quê? Porque como você se previne de algo que não existe? Como que você luta contra algo que não existe? Então, ele existe sim, e as pessoas às vezes preferem acreditar nisso para não ter medo, não ter que buscar a santidade, buscar a conversão, porque quando a gente sabe que existe, então a gente sabe que tem um inimigo que precisamos lutar contra ele. Mas ele existe, nós precisamos sim conhecer e estar preparados, ter nossas armas para lutar contra esse inimigo. Segunda perguntinha: quem é esse inimigo misterioso? Ele é o inimigo de Deus e nosso. Ele foi um anjo criado na luz, Sarinha? Um anjo criado na luz. Porém, na sua liberdade, ele escolheu ser mau. Ele decidiu ser mau. Por quê? Por inveja de Deus, né? Por ciúmes. Então, na sua liberdade, ele decidiu ser mau. Ele foi criado por Deus como um ser bom. Tudo que sai da mão de Deus é bom. Mas na liberdade, no livre-arbítrio que ele tem e que nós temos também, nós podemos escolher se queremos ser bons ou maus. E assim ele decidiu ser mau. Por que o inimigo de Deus quer induzir o homem ao pecado? Bom, basicamente é essa mesma resposta. Por inveja, por ciúme, por maldade. Ele tem ódio de nós. Por quê? Porque somos filhos de Deus, que é o inimigo dele. Ou seja, ele tenta nos atacar muitas vezes através da desobediência. Foi através da desobediência que o pecado entrou no mundo, por indução do demônio. Então, ele é o pai da mentira, ele é o pai do pecado. E ele quer o nosso mal. Na palavra mesmo diz que ele vem para matar, destruir. Então, onde a gente percebe que tem essa desordem, que tem assassinatos, que tem maldade mesmo, a gente sabe que ali muitas vezes tem uma indução do mal. Outra perguntinha: por que o demônio é chamado príncipe deste mundo? Isso é uma pergunta bem interessante. É uma expressão usada no Evangelho de São João. O que significa? Significa que quando o mundo se afasta de Deus, ele é dominado pelo pecado. Então é uma expressão que diz que ele é o príncipe deste mundo porque ele é o pai do pecado. Então quando nós nos afastamos de Deus, nós nos entregamos ao pecado, o mundo se entrega ao pecado, então aí usa-se essa expressão, porque nós estamos longe de Deus. E quando estamos longe dele, nós vamos dando algumas aberturas para o mal entrar na nossa vida, para o mal entrar no mundo. Outra pergunta: mas no grande mistério do mal, quando é que a ação do diabo é parte e por parte tem sua vez e a responsabilidade do homem? Vamos lá. Eu falei que ele tem o poder de induzir, de seduzir, de enganar. Isso é verdade. No entanto, pensamos bem. Nós também temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que queremos fazer. E segundo, nós temos também o que? O discernimento. Então, temos o discernimento de saber o que é bom e o que é mal. Então, sim, ele pode ter alguns encantamentos que nos seduzem, ele conhece exatamente qual é o nosso ponto fraco. Ele é muito mais inteligente, intelectualmente falando, do que nós.
Então eles sabem muitas vezes como armar as armadilhas. Porém, nós temos a opção de escolher também o que queremos. Temos a opção de falar que não queremos pecar e lutar contra isso. Como? Vida de oração, penitência, jejum, confissão, comunhão, oração do rosário e várias outras orações que eu já deixei aqui no nosso canal de formação. E que você pode estar sim se prevenindo contra o mal, contra essas armadilhas que ele aponta. Quando nós fazemos oração do Pai Nosso mesmo, nós estamos pedindo ao Senhor que nos livre da tentação do mal. E nessa expressão nós estamos falando sim dele. Então também é uma comprovação aí de que o mal está no mundo. Quantas passagens bíblicas a gente tem que Jesus fala com os discípulos irem de 2 em 2 e dá sobre eles o poder de expulsar os demônios. E sabemos também que aqui no Evangelho de Marcos fala justamente que os demônios conheciam Jesus e se prostravam diante dele, sabiam que ele era filho de Deus. Então o inimigo ele tem medo de Deus. Por quê? Porque Deus já venceu ele já foi vencido e ele foi banido, é um anjo caído. Então nós devemos ter confiança em Deus, deixar que a nossa vida seja guiada por Deus. Quantas vezes a gente dá mais poder para o inimigo do que ele tem, dizendo que todas as coisas, todo o mal é culpa dele. Sim, existe a indução, como eu falei, porém existe a nossa decisão de não querer pecar, de não querer deixar se seduzir por esse mal. Então, quando nós estamos com o nosso olhar fixo em Jesus, hoje mesmo, na minha reunião de núcleo do meu grupo de oração, falávamos sobre isso, que nós não podemos deixar Jesus ser apenas uma bússola que indica o caminho, mas sim o GPS, que militarmente ele vai falando o que você tem que fazer. E quando a gente deixa que Jesus seja esse GPS, a gente vai deixando se guiar por aquilo que ele quer para a nossa vida. Se você consegue fazer isso, você vai entender que todas as coisas que acontecem na sua vida é por permissão de Jesus. Não cai um fio da sua cabeça que não seja por permissão de Jesus, que ele não veja um fio da sua cabeça. Olha o quanto que isso parece insignificante. Às vezes nem mesmo você vê o fio da sua cabeça caindo e Jesus vê. Então, se você deixar se guiar por Jesus, você vai compreender que tudo que acontece na sua vida é porque Jesus permitiu. Então, ainda que você veja que existem influências do mal, se você deixar se guiar por Jesus, você vai entender que o mal não é o culpado. Que muitas vezes somos nós que somos por deixarmos cair nessas seduções e tirar o nosso olhar de Jesus. Então, onde Deus habita, o mal não habita. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Como sempre, se quiserem deixar as dúvidas aí, eu vou tentar ir respondendo aqui nas nossas formações. E o meu conselho em relação a tudo isso que foi falado é só que você fique com Jesus. Segura a mão dele. Adore Jesus, tenha o Senhor como o Senhor da sua vida, a sua vida sob o senhorio de Jesus, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, aquelas pessoas que às vezes te perseguem, coloque sob o senhorio de Jesus, porque nenhum mal terá poder sobre você, porque Deus é infinitamente maior e mais poderoso, tá bom? Então, fique com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Continue firme na missão que o Senhor escolheu para você. Mesmo que hoje você esteja tendo muita dificuldade, às vezes a sua vida hoje tem muito sofrimento, muitas desavenças, fique firme na missão, porque o inimigo tenta tirar você da missão através das tribulações. Mas se você segurar firme nessa rocha firme que é Jesus, nada vai poder te abalar, tá bom? Um abraço, a paz de Jesus. Fique com Deus.